Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa Primeira Pessoa, do Jornal Económico. Nesta sexta-feira, comigo Leonardo Ralha e também com Lígia Simões. Prosseguimos a nossa série de entrevistas aos candidatos à presidência da República com Ana Gomes. Mesmo sem contar com o apoio do seu partido, a antiga eurodeputada socialista tem-se destacado nas sondagens na perseguição a Marcelo Rebelo de Sousa. Conhecida pela denúncia de casos de corrupção, a antiga embaixadora de 66 anos procura ser a primeira mulher chefe de Estado no Portugal contemporâneo. Bom dia, Ana Gomes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, muito obrigada. Todas as sondagens divulgadas nos últimos meses indicam que a 24 de janeiro irá superar os 10,12% obtidos por Marisa Matias em 2016. Tornar-se a portuguesa mais votada em eleições presidenciais. Que importância é que dá a esse facto? Dou uma importância relativa, porque a sondagem que realmente conta é a verdadeira. Isto é a votação dos portugueses e das portuguesas no dia 24 de janeiro. Ia-lhe perguntar se considerava compreensível que até hoje uma mulher só tenha conseguido ter pouco mais do que 10% em eleições para a chefia de Estado. Considero compreensível na medida em que vivemos numa sociedade ainda muito patriarcal, machista, portanto têm sido escassas as candidaturas de mulheres. Acho que foi bastante importante a candidatura da deputada Marisa Matias há 5 anos. E agora estamos 2 mulheres na competição, portanto não houve tantas oportunidades como isso, visto que também não foi fácil para mulheres chegarem-se à frente e proporem as suas candidaturas, mas eu acho que as coisas estão a mudar e espero que justamente esta votação do dia 24 mostre como elas estão a mudar. Nós temos uma maioria de cidadãos no nosso país que são mulheres, hoje mulheres que trabalham, mulheres qualificadas, mulheres que estão e que há muito precisávamos de ter devidamente representadas em todos os postos de decisão, quer no plano económico, quer no plano político, quer na academia, nas empresas, etc. É uma questão de qualidade da boa governação de todas essas instituições, é uma questão de qualidade da democracia e é também uma questão das mulheres assumirem que é a sua responsabilidade, fazerem a diferença pela governação do país. E, portanto, espero que nestas próximas eleições muitas mais mulheres se sintam também implicadas, se sintam que também é pelos direitos delas e das suas filhas e, no fundo, a qualidade da nossa democracia que elas têm que ir votar e escolher mulher, votar numa mulher. Já disse várias vezes, e ela também, que não é adversária de Marisa Matias, mas no limite estão a disputar parte do eleitorado. Quais são as principais diferenças entre as vossas candidaturas que devem levar a que as pessoas votem em si? Já agora também as principais diferenças em relação à candidatura do eurodeputado João Ferreira. Bom, eu tenho dito que o meu adversário principal é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, porque eu estou a concorrer para ganhar e quem está certamente mais bem colocado, até por ser o incumbente, é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, toda a minha estratégia, digamos, de candidatura visa permitir às portuguesas e aos portugueses comparar-me com o professor Marcelo Rebelo de Sousa e chegar à conclusão que eu posso fazer diferente, que eu sei fazer uma presidência diferente, uma presidência que sirva muito mais os interesses do nosso país. Em relação à deputada Marisa Matias, sem dúvida que ela que é importante também que ela esteja em competição, e eu não tive desde logo nenhum problema em afirmar, por um lado, as convergências que tenho com ela, porque somos ambas de esquerda e favorecemos soluções progressistas para a governação do país, mas também temos diferenças, e as diferenças têm muito a ver com a Europa.
e é a mesma coisa em relação a João Ferreira. As diferenças, sobretudo, têm a ver com a Europa, embora eu também faça uma diferença de grau entre a posição relativa à Europa do deputado João Ferreira e de Marisa Matias. Marisa Matias, apesar de tudo, é mais europeísta e tem sabido, do meu ponto de vista, melhor aproveitar as oportunidades que a Europa oferece para defender os nossos interesses. João Ferreira tem uma visão muito conservadora, eu diria, mesmo muito retrógrada no que toca à Europa, porque no mundo interdependente e globalizado em que vivemos, nós precisamos absolutamente da Europa, e o grande desafio é justamente o que é que nós vamos fazer desta Europa, como é que vamos ser relevantes na Europa, como é que vamos influenciar a Europa, como é que vamos tirar partido da Europa para promover uma agenda de regulação global, e precisamos absolutamente da massa crítica europeia para fazermos essa diferença a nível da regulação global, e em relação a isso, João Ferreira é completamente avesso, é completamente resistente, vota sistematicamente de uma forma muito pouco, enfim, como ainda ontem no debate comigo, ele invoca a soberania nacional. Ora, a soberania nacional, para ser eficaz hoje, tem que ser uma soberania partilhada com outros países, e temos que tirar partido dela exatamente para irmos para uma agenda de regulação global, seja, por exemplo, na questão do digital. Hoje a transformação digital entrou pelas nossas vidas, não é só a economia, é tudo, hoje está dependente do digital. Nós precisamos absolutamente da regulação do digital, até para garantirmos a preservação da democracia, quando estamos a ver fenómenos de fake news, etc., de perverterem a informação dos cidadãos e, portanto, perverterem a democracia. Nós precisamos de regulação. Outras questões, por exemplo, para responder às alterações climáticas e a transformação energética que a resposta às alterações climáticas absolutamente exige, também só podemos fazê-lo pela via europeia. Para reforçar o pilar social, e eu penso que não há democracia sem voltarmos a reinvestir no pilar social, no Estado de Direito e no Estado Social, sobretudo depois de uma crise com as dimensões desta criada pela pandemia. Também aí precisamos da Europa, e, por exemplo, o plano de recuperação e resiliência com o esquema de mutualização da dívida que está na calha, vai exigir, obviamente, impostos europeus, para não serem impostos nacionais, e impostos europeus sobre quem não os paga hoje, que são as transações financeiras, que são as grandes empresas do digital, as grandes tecnológicas do digital, que são as empresas poluidoras. Portanto, em tudo isto, nós precisamos da Europa e, portanto, precisamos de deputados dos quadrantes progressistas que saibam aproveitar a Europa e promover essa agenda na Europa. Apesar de tudo, nisso eu tive sempre mais entendimento com os deputados do Bloco, como a Marisa e como Miguel Portas, que ainda hoje me enche saudade de ter-me perdido, e nesse aspecto João Ferreira em particular, porque até há outros deputados do PC que foram mais inteligentes, do meu ponto de vista, nesta matéria. Estou-me a lembrar, por exemplo, Miguel Viegas, colaborei lindamente com Miguel Viegas em todas as questões fiscais, da regulação fiscal, e João Ferreira nisto tem uma posição que eu diria muito conservadora. De qualquer forma, como diz... E muito pouco internacionalista. De qualquer forma, como diz, e bem, está a concorrer para ganhar, está a concorrer contra Marcelo Rebelo de Sousa. Conseguir pelo menos a segunda volta, o que já seria de si inédito para um Presidente da República no exercício do cargo, é algo que considera que lhe foi dificultado pela posição do seu próprio partido? Não, eu acho que chegar à segunda volta está ao meu alcance. Sabe, eu sou uma pessoa otimista e acho que só os otimistas é que fazem a diferença, e inspiro-me muito de uma máxima de Nelson Mandela: tudo parece impossível até que foi feito, e eu acho que é perfeitamente possível chegar à segunda volta, e chegando à segunda volta tudo ainda
é mais possível, porque obviamente, então aí, mais do que nunca, será fundamental haver convergência de todo o campo progressista. E, portanto, a posição do meu partido, sim, eu estou aqui porque discordei da posição dos dirigentes do meu partido que admitiram apoiar o candidato da direita e não ter um candidato próprio, uma candidata própria, e foi por isso que eu decidi avançar. Mas isso está arrumado, está lá para trás. A partir do momento em que eu decidi avançar, avancei, sinto-me muito acompanhada por socialistas, por muitos socialistas, de todos os quadrantes, do poder local ao poder central, membros do governo, sobretudo por muitos militantes de base socialistas, e muitas, tal como tenho também o apoio do PAN e do LIVRE e o apoio de muitos cidadãos independentes que não têm até militância em nenhum partido, mas que não deixam de se sentir implicados, e eu espero que justamente a minha candidatura mais do que nunca responda aos anseios daqueles que hoje estão desiludidos da política, pela forma de fazer política em que alinharam os partidos do espectro democrático, desapontando muitos cidadãos e cidadãs. E, portanto, eu espero que a minha candidatura dê justamente resposta e vontade de voltar a implicar-se na política àqueles nossos concidadãos e concidadãs que hoje estão profundamente desapontados e desiludidos com os principais partidos políticos. Eu acredito que só se faz democracia com partidos políticos e quero contribuir para a regeneração dos partidos políticos, mas também percebo que para isso precisamos absolutamente recuperar todos aqueles cidadãos que se sentem hoje desapontados, mas que não deixaram de acreditar na democracia, e também aqueles cidadãos que se sentem alienados, desapontados, optaram pelas soluções mais fáceis e simplistas de quem lhes acena com projetos autoritários. Eu quero recuperar esses cidadãos. Mas eu não os valorizo. Não acaba por ser um enorme paradoxo que, sem apoio do oficial do Partido Socialista, esteja a prestar um grande serviço ao partido e ao secretário-geral, ao evitar que muitos eleitores do PS votem em candidaturas como a de Marisa Matias no momento em que o Bloco de Esquerda se afastou do PS? Eu acho que um partido grande como o Partido Socialista está para além das posições em determinados momentos dos seus dirigentes. E o Partido Socialista é um partido grande, e quando eu digo grande não é em números, é em qualidade do programa, dos princípios, dos valores e do próprio percurso político, feito desde os pais fundadores, digamos, desde o pai fundador, Mário Soares. E, portanto, eu apresento nestas eleições, é uma candidatura independente, mas nunca omiti, nem nunca procurei esconder que sou socialista, que me sinto socialista, e é evidente que penso que, fazendo um serviço à democracia, estou a fazer um serviço ao Partido Socialista. Gostava de contar com o apoio de António Costa nestas eleições presidenciais? Gostava, mas também não tenho ilusões desde o princípio que não, desde que ele, em particular, sugeriu o apoio ao candidato de direita, naquela cena da Auto Europa, não tive nenhumas ilusões. Aliás, já antes não tinha nenhumas ilusões. Considerou esse anúncio na Auto Europa extemporâneo? Considerei extemporâneo, despropositado, incorreto. Podia pensar em mais adjetivos bastante críticos. Disse há pouco que se sente acompanhada pelos socialistas, mas gostava que esse movimento de apoio fosse mais amplo? Eu acho que ele é suficientemente amplo. Vamos ver no dia 24. Quer dizer, não ter meia dúzia de dirigentes, o problema é deles, não é meu. Mas tem um ministro, tem um secretário de Estado... Tenho mais do que um ministro e tenho mais do que um secretário de Estado. Mas, sobretudo, o que me importa é que tenho muitos militantes de bases e militantes, homens e mulheres, tenho muitos autarcas,
tenho muitos dirigentes, muitos ativistas socialistas nas instituições de solidariedade social, na academia, etc. Esse é o voto que realmente conta, que se traduz em votos. De qualquer forma, muitas das críticas mais ferozes que foram feitas à sua candidatura, algumas a roçar o pessoal, vieram deputadas do PS. Isabel Moreira disse que votaria em João Ferreira para ser avessa a populismos. Ana Paula Vitorino disse mesmo que Ana Gomes e André Ventura eram as duas faces do populismo. O que é que pensa dessas críticas? Ficam com as pessoas que as fizeram. Eu até compreendo as motivações de umas e de outras. Acho curioso que deputadas ou pessoas que se dizem socialistas estejam a apoiar, por exemplo, candidatos que em relação a direitos humanos têm um registro de apoio a regimes opressivos. Não é que nem preciso ir à Coreia do Norte. Olha, basta falar, por exemplo, do voto na Bielorrússia. Ainda há pouco tempo o deputado João Ferreira votou contra os manifestantes por democracia na Bielorrússia, na Ucrânia, Malta, uma resolução sobre o assassinato de uma jornalista. Bom, se determinadas deputadas socialistas se sentem bem na companhia de pessoas que de forma sistemática têm posições que, invocando a soberania nacional mais uma vez e a não ingerência, que resultam em apoiar ditaduras, olha, a Hungria não é propriamente ainda uma ditadura, mas é aquele oxymoron que eu acho, portanto, chamada democracia iliberal, que eu acho que é uma contradição nos seus termos, é claramente um projeto autoritário e está no cerne de grandes debates neste momento no Parlamento Europeu e no plano europeu, debates e decisões, e é uma questão que devia ser justamente uma linha de demarcação entre quem é a favor da democracia e dos direitos humanos e quem não é. Se há deputadas socialistas ou elementos socialistas que não se importam de se identificar com pessoas que sistematicamente têm tido posições de apoio a esses projetos autoritários e repressivos, o problema é delas, mas socialistas não são muito, de certeza absoluta. Tem defendido que, se for eleita, vai pedir a repreciação da legalidade do Chega. Não receia que esta iniciativa possa ser vista como uma manobra de secretaria, podendo agravar ainda mais a toada antissistema? Quem é Presidente da República jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. A Constituição é a lei fundamental. Se a lei fundamental não é para cumprir, então nenhuma lei é para cumprir. Eu acho que as leis são para cumprir. E em particular a lei fundamental. E percebo que na lei fundamental há disposições programáticas para se irem realizando, por exemplo, de alguns direitos humanos fundamentais, e há outras que não são de realização progressiva. E portanto, há artigos muito claros, muito explícitos. O artigo 46, número 4, claramente proíbe organizações racistas. O artigo 10, número 2, claramente define a democracia política como um critério essencial para a qualificação e portanto, para a existência de partidos políticos e o funcionamento de partidos políticos. E, portanto, isto não pode ser esquecido por ninguém. Maxime os senhores juízes do Tribunal Constitucional, que aparentemente, não sei se foram enganados por um programa que lhes tenha sido submetido, que hoje esse programa tem que ser lido na sua letra e também à luz de uma prática de comportamentos racistas e xenófobos, instigadores da insegurança e da violência, além de um problema de fundo, que aliás está em justiça, e é extraordinário, que é o problema das assinaturas necessárias para a legalização do dito partido, quando já se sabe que mais de 2.500 dessas assinaturas eram falsas. Há uma inquirição, há um inquérito aberto no Ministério Público sobre a falsidade dessas assinaturas.
segundo sei, desde maio de 2019. Qual é a dificuldade em chegar-se a uma conclusão nesse processo? Aqui, além do Tribunal Constitucional, obviamente, a PGR também tem particulares responsabilidades. A PGR tem uma delegação junto ao Tribunal Constitucional. E, portanto, eu, sendo eleita Presidente da República, e, aliás, mesmo não sendo eleita, sendo cidadã, mas sendo eleita Presidente da República por maioria de razão e por obrigação, tenho que cumprir e fazer cumprir e defender a Constituição. E, portanto, tratarei de fazer na interação normal com a Procuradoria-Geral da República, de sugerir à Procuradoria-Geral da República que cumpra também a sua obrigação junto ao Tribunal Constitucional e que reaprecie os partidos políticos à luz de todos os partidos políticos que tenham comportamentos contrários à Constituição, proibidos pela Constituição, porque o que está no artigo 46, número 4, é uma proibição muito clara e explícita, e naturalmente não se trata de pôr o Presidente da República, a Presidente da República, a substituir-se ao Tribunal Constitucional ou à própria PGR. Agora, o Presidente da República, a Presidente da República, tem a obrigação de fazer as autoridades competentes, neste caso PGR e Tribunal Constitucional, reapreciarem se pensa que práticas de determinados partidos políticos, qualquer que eles sejam, de facto põem em causa esses aspectos fundamentais da Constituição. Mas naturalmente que a decisão é desses órgãos e caberá ao Presidente da República, à Presidente da República, acatar aquilo que os órgãos competentes venham a determinar. Disse que a PGR tem particulares responsabilidades. Já devia ter tomado essa iniciativa, a seu ver? Na minha opinião, sim. Já devia até ter encerrado o tal inquérito sobre as 2.500 assinaturas falsificadas, que está aberto, suponho que desde pouco depois desse partido ter sido legalizado. Partindo do princípio que Ana Gomes é eleita Presidente da República, vamos também admitir, o que não é provável, mas não é impossível, que o Chega não só não é legalizado, como ganha as legislativas seguintes com maioria absoluta. Como é que agiria nesse caso? Olha, como agi sempre em relação também às formações do mesmo tipo que encontrei no Parlamento Europeu, e o que eu certamente faria era nunca normalizar essas formações, independentemente, portanto, de estarem legais ou não. Enquanto tiverem práticas que são violadoras da Constituição, instigadoras da violência, da insegurança no nosso país, naturalmente que jamais favoreceria qualquer ato que as pudesse normalizar. Então não daria posse a um governo que fosse apoiado por o Chega com maioria absoluta no Parlamento? Já disse várias vezes que nunca aceitaria, por exemplo, um acordo do tipo do que foi feito na região autónoma dos Açores. Há sempre outras alternativas. E muito menos o replicaria, ou aceitaria que eu pudesse ser replicado a nível da República, a nível nacional. Sim, mas neste caso eu estou a colocar um cenário que admito que é muitíssimo improvável, de o Chega, sendo um partido legal, ganhar as eleições legislativas com maioria absoluta na Assembleia da República. Sim, eu nem sequer estou a falar disso, eu estou a falar da possibilidade de entrar em coligações com partidos que possam formar soluções de governo. Pois, mas nesse caso não haveria uma maioria que pudesse votar contra o Chega, se o Chega tivesse a maioria na Assembleia da República. Mas porquê que estamos a falar dessas hipóteses? É um cenário. Sabe, também, ouça, eu vivi em ditadura e eu oporia-me por todas as forças que eu tiver e por todos os meios a quaisquer tentativas de fazer vingar no nosso país de novo projetos autoritários antidemocráticos. Por todos os meios. Fazemos agora um breve intervalo, continuamos já a seguir com a primeira pessoa, a entrevista com a candidata presidencial Ana Gomes. Bem-vindos novamente ao Primeira Pessoa. Ana Gomes, defende que os megaprocessos são muitas vezes uma forma de tornar interminável a administração da justiça. Se for eleita, como pretende impedir a demora destes processos? Pior do que isso, são uma das maneiras de frustrar
à administração da justiça, designadamente, para já porque justiça demorada é justiça negada, e depois porque é uma maneira de permitir que, quando a justiça se exercer, muito mais dificuldade haja na, na valorização de provas, pessoas poderão ter até desaparecido, e no fundo muitas das vezes as investigações excessivamente prolongadas em megaprocessos sem acusação, no fundo são uma forma de trabalhar para a prescrição. Portanto, sim, pode ser uma perversão da justiça e leva, do meu ponto de vista, a que quem é responsável pelo setor da justiça, designadamente a todos os níveis, tenha que repensar a reorganizar esses inquéritos de maneira a permitir que efetivamente se comece a fazer justiça, se calhar não considerando todo o leque de crimes que estão em causa, mas começando por alguns e permitindo ir desfiando, desenrolando o fio da meada. No caso concreto no nosso país, penso que é particularmente perverso que esses megaprocessos se apliquem aos processos de maior sensibilidade, designadamente o que diz respeito ao anterior primeiro-ministro José Sócrates, pelas tremendas implicações políticas para além de económicas e jurídicas, e ao caso, a tudo o que implica a criminalidade económica financeira, e em particular o caso BES, e é evidente que há uma ligação, sabemos, a própria Justiça faz uma ligação entre esses dois casos, e portanto é particularmente perverso que esses dois processos, BES e Sócrates, estejam a marcar passo. E a seu ver, porque é que estão a marcar passo? É uma questão da organização da justiça ou de falta de meios, e aí o poder político poderá também ter as suas culpas? Se fosse só essa a explicação, eu acho que a explicação pode ser exatamente porque convém, exatamente para obstruir a própria administração da justiça. Infelizmente, houve já demasiados casos no nosso país, e eu denunciei-os, em que eu vi manipulações para impedir a administração da justiça. Caso dos submarinos, o caso dos estaleiros navais de Viana do Castelo, continua a aboborar, o caso do apagão fiscal, e por acaso todos têm relação com o BES, e o GES, todos, submarinos têm, não é? Estaleiros navais de Viana do Castelo têm, e apagão fiscal também tem. Qual é a avaliação que faz da Procuradora-Geral da República? E podia falar de outros processos, os chamados voos da CIA, esses estão noutra ordem, não é propriamente a criminalidade económica. Não é a criminalidade económica, é outro tipo de criminalidade. Mas também foi completamente frustrada a investigação, não obstante o Ministério Público até ter feito e bem o seu trabalho de investigação, mas depois houve uma decisão de cima de encerrar, porque convinha politicamente. Estava a perguntar-lhe qual é a avaliação que faz da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. Não a conheço pessoalmente. Só posso dizer que não vejo celeridade, não vejo resolução de problemas que ela já herdou. E da anterior Procuradora, considera que teve um papel ativo desatar esses nós na justiça que elenca? Alguns sim, outros não. Alguns desatou-os mal. Por exemplo, já foi no tempo da senhora Procuradora Joana Marques Vidal que o processo dos submarinos foi arquivado. Gostava de lhe perguntar sobre o Rui Pinto, se é contra a responsabilização criminal. Não, acho que os tribunais têm que fazer o seu trabalho, e é isso que está em curso no julgamento de Rui Pinto. Apurar se efetivamente ele cometeu crimes, bem acusado de muitos deles, e tendo cometido crimes, naturalmente que sejam também consideradas circunstâncias agravantes ou atenuantes, se o tribunal concluir que ele cometeu crimes. Mas acho que no caso do Rui Pinto há ainda outros aspectos muito importantes que não têm sido suficientemente
valorizados em Portugal, que não é apenas, portanto, relacionado com as responsabilidades de Rui Pinto. Isso é o tribunal que tem que fazer o apuramento, e já muitas das acusações que lhe eram feitas já caíram, outras ainda estão a ser consideradas pelo tribunal, e eu nunca fui contra que o tribunal o julgasse e, portanto, chegasse a conclusões sobre essas acusações, mas acho que há outro aspecto que tem sido sistematicamente, dois outros aspectos que têm sido sistematicamente desvalorizados em Portugal, e mereciam ser valorizados. Um deles é a forma perversa como certos setores profissionais estão orquestrados para servir a criminalidade organizada. Nomeadamente, olha, sociedades de advogados, não estou a falar de todas, como é óbvio, nem de todos os advogados, mas sociedades de advogados, consultoras, sociedades de revisores de contas, por aí fora. Grupos profissionais que se valem indevidamente do sigilo profissional para de facto funcionar como verdadeiras esquemas de engenharia de criminalidade económica e financeira, designadamente organizando o branqueamento de capitais e a fraude e a evasão fiscal. Do outro lado, o outro aspecto é a forma como o caso Rui Pinto, com o que já sabe, mostrou como eram extremamente vulneráveis os serviços da República, as instituições da República, designadamente as instituições ligadas à justiça. Se é verdade que Rui Pinto, ou quem quer que esteja ligado a Rui Pinto, que lhe facultou as informações, tinha acesso a instituições da justiça. Aliás, estamos a ver por outros processos que outro tipo de criminalidade tem acesso às instituições de justiça, consegue desviar, roubar processos de inquéritos, etc. Ainda recentemente tivemos a notícia de que tinha sido desviado uma lista de juízes e de elementos da justiça implicados nos esquemas enfim, dos convites do futebol, etc. E que felizmente depois reapareceu no quadro, suponho, da Operação Lex. Isto mostra a extraordinária vulnerabilidade das nossas instituições da justiça, e que mostra como, no fundo, a administração da justiça pode também ser gravemente pervertida porque não foi feito o investimento na segurança das instituições de justiça. E aqui, sim, a responsabilidade é de quem devia facultar os meios. E esta é uma questão que importa ao regular funcionamento das instituições, que importa ao governo e também importa sobremaneira a quem nós elegemos Presidente da República. E o atual Presidente da República, sobre isto até hoje, rigorosamente nada fez, disse e aconteceu. E eu acho que isto é extremamente grave para o funcionamento da justiça no nosso país. Ana Gomes gostava que o seu e-mail fosse violado? Não, já foi. Já foi. Estava eu a aprontar-me para, em 2011, suponho, ou 10, no final de 2010, a aprontar-me para entregar à PGR a minha queixa sobre os submarinos, quando o meu e-mail foi violado e desapareceu um documento em que eu estava a trabalhar, juntamente com uma funcionária, uma colaboradora minha, e era o e-mail do Parlamento Europeu. E por isso levou-me na altura a apresentar queixa à Polícia Judiciária, como também às autoridades belgas, visto que era o e-mail do Parlamento Europeu. Infelizmente nenhuma me pôde ajudar, confirmou-se de facto, infelizmente, que eu tinha uma cópia fora do dito e-mail, porque se não estava bem tramada, todo o trabalho teria sido frustrado. Portanto, sim, não é uma experiência agradável de maneira nenhuma, não gostaria de maneira nenhuma, mas é uma realidade hoje que temos que estar conscientes. A vulnerabilidade, as questões da cibersegurança e da ciberdefesa são questões que me importam imenso, em que trabalhei no Parlamento Europeu, a que darei toda a atenção sendo eleita Presidente da República, e em que penso que é absolutamente urgente a República, para a defesa da integridade da República e para o funcionamento das suas instituições, máxime a Justiça, mas não só, o próprio Governo, garantir a integridade informática
dos sistemas. E isso exige um investimento que até hoje a República não fez. Rui Pinto tem mais informação, além do Luanda Leaks? Tem leaks sobre outros casos? Não sei, terá que lhe perguntar a ele próprio. O que eu sei é que... Mas já deu a entender isso, Ana sim. Gomes. Não, eu sei é que o manancial de informação, quer do Luanda Leaks, quer do Football Leaks, está longe de ter sido explorado por toda a gente. É tal. Só isso já bastaria, não é? Não é por acaso que as autoridades belgas, francesas, holandesas foram ter com o Rui Pinto. Nada disso até hoje foi completamente explorado e estudado. Tanto quanto eu sei, no Luanda Leaks, os próprios jornalistas do consórcio de jornalistas apenas se detiveram naquilo que eles próprios consideram que era apenas a ponta do iceberg. Há muito para explorar e se calhar há mais coisas sobre outros processos, outras questões, mas eu não sei, não conheço os arquivos de Rui Pinto, nunca os vi, não tenho capacidade de todo para dizer, mas acho que esse deveria ser, obviamente, e é uma das razões porque eu me congratulo que Rui Pinto esteja hoje a colaborar com as autoridades judiciais portuguesas, é justamente uma das áreas em que as autoridades portuguesas muito têm a explorar na colaboração com o Rui Pinto. A revelação de toda a informação dos Luanda Leaks foi fundamental para mudar a percepção da sociedade em relação ao Rui Pinto? Acho que sim. Acho que foi mesmo muito importante. Embora tivesse sido extremamente valioso o contributo dele através dos Football Leaks. Mas o Luanda Leaks realmente teve impacto ainda por cima naquela altura, porque aqui em Portugal havia uma série de gente, obviamente, a tentar, e ainda há, a tentar, por razões que eu compreendo, porque a tentar apresentar Rui Pinto a uma luz muito negativa. E, aliás, normalmente são pessoas com ligações exatamente aos tais setores que funcionam com a utilização desses esquemas de evasão, fraude fiscal e branqueamento de capitais, que são os mais interessados em, obviamente, dizer mal de Rui Pinto e invocar a privacidade e sei lá mais quê, para tentar desvalorizar Rui Pinto. E nesse sentido foi muito importante o Luanda Leaks. Há muito tempo que eu vinha falando e dizendo sobre o império de Isabel dos Santos. Aliás, em 2016 dei-me ao trabalho de, com base em fontes abertas, fazer aquilo que qualquer banco português devia fazer, que era uma due diligence sobre Isabel dos Santos, considerando os seus investimentos aqui em Portugal. Fiz com base em fontes abertas, qualquer banco podia fazer e devia fazer, para demonstrar que era possível. Nessa altura lembro-me que concluí que havia uma teia de empresas offshore e onshore de cerca de 40 empresas e depois o Luanda Leaks veio mostrar que eram no mínimo 400. Para mim foi mesmo muito importante, lembra-se que Isabel dos Santos pôs-me um processo na sequência da minha denúncia de que o BIC era uma máquina de lavandaria. Ela pôs-me um processo que eu ganhei e entretanto, e honra seja feita à justiça portuguesa, porque a decisão que me libou veio 3 dias antes das revelações do Luanda Leaks. E aqui é justamente um bom exemplo de como a justiça portuguesa, quando tem capacidade para funcionar e vontade de funcionar, pode funcionar. E está a funcionar e tem essa capacidade e vontade no caso do Luanda Leaks, depois que vieram cá para fora todos esses novos dados? Não sei, a Isabel dos Santos, a propósito, recorreu da decisão do Tribunal de Sintra, mas até hoje não tive mais qualquer eco, isto é, voltei a apresentar, portanto, a minha argumentação no recurso, mas nunca mais tive nenhum eco. Não sei se continuo com os mesmos alegados, etc. Faço ideia. Mas eu referia-me ao caso do Luanda Leaks e dos arrestos e das contas, das ações. Eu tive... Está a funcionar. O que sei é que houve colaboração, e espero que continue a haver, entre as autoridades judiciais portuguesas e angolanas. E espero que continue a haver. O que eu penso é que, além da colaboração judicial, há também a colaboração política e administrativa.
E nós temos um sistema perversamente garantístico, hipergarantístico, que impede o arresto e o confisco dos bens. Isto não é apenas para criminosos tipo Isabel dos Santos, é para outro tipo de criminosos, porque há a legislação europeia, eu trabalhei nela, no Parlamento Europeu, para facilitar aquilo que realmente mais dói à criminalidade ligada à corrupção e à criminalidade económica e financeira, que é a possibilidade do Estado, independentemente da condenação penal, imediatamente confiscar os bens, que são o objeto da corrupção ou do esquema criminoso económico e financeiro. Infelizmente, essa legislação não está transposta corretamente em Portugal, e o esquema em Portugal de recuperação de ativos é hipergarantístico e só permite, no fundo, que o Estado possa ter acesso ao bem depois de uma condenação penal. Entretanto, ele fica supostamente administrado pela Direção-Geral, um departamento do Ministério da Justiça. E, no fundo, é um esquema, no fundo, de facilitar a vida ao criminoso, para arranjar maneiras de dissipar o património ou de recuperar o património e não ser o Estado a imediatamente poder dispor desse património. Acho isto particularmente perverso, que se passa em Portugal, estamos a vê-lo no caso dos bens do BES, relacionados com o grupo BES, etc., e imagino que isso também seja um aspecto que torna particularmente difícil a nossa colaboração com as autoridades angolanas, designadamente na facultação do acesso, não só por parte das autoridades portuguesas, mas depois também das autoridades angolanas, aos bens que foram, em que os recursos desviados do erário público angolano foram branqueados através de investimentos no nosso país, em empresas, em propriedades, etc. Como é que viu a morte do gestor de conta de Isabel dos Santos e do seu marido? Como toda a gente, fiquei chocada, mas e acho que é uma morte que obviamente se impunha apurar. Lembro-me que na altura houve dúvidas sobre se era uma morte, se era um suicídio ou se não era um suicídio, se ele teria sido suicidado. E espero que as autoridades portuguesas estejam a fazer o seu trabalho de apuramento do que é que efetivamente se passou. As duas possibilidades não podem ser excluídas. Regressando um pouco atrás, sendo eleita Presidente da República, indultaria Rui Pinto? Acho que essa questão não se põe. Acho que a justiça deve funcionar. Acho que o próprio Rui Pinto quer que a justiça funcione. Quer ser ilibado, ele que diz que recusa as imputações de crimes, e portanto essa questão não se põe. Aliás, um indulto, de resto, só existiria depois de uma condenação. Sim, claro. Claro que sim. E portanto, eu acho que essa questão não se põe, pura e simplesmente. O que eu quero é ver Rui Pinto colaborar com as autoridades nacionais e suponho que trabalhei para isso. Ana Gomes, como é que avalia o caso do Procurador Europeu e das informações falsas que foram enviadas pelo governo português ao Conselho Europeu? Eu, em setembro, nos meus comentários na SIC, falei várias vezes desse caso e alertei. Eu trabalhei e aproveito, como muita honra, é um dos principais legislação europeia que eu tive a honra de votar e de participar na sua elaboração, a criação do Procurador Europeu. Foi uma guerra, consegui lá chegar. Foi uma guerra a seguir a designação da Procuradora-Chefe, Laura Kövesi. Eu fui uma das pessoas que me bati porque ela fosse designada, aliás, contra a minha família política no Parlamento Europeu, porque ela era uma procuradora romena que estava em conflito com o governo do PSD romeno, que é o partido da minha família política, que fez tudo indecentemente para que ela não fosse eleita. Eu fui uma das pessoas que combati a minha própria família política, atentas às extraordinárias credenciais de credibilidade que ela tinha, e portanto votei, e fui uma das pessoas que contribuí para a sua eleição. Portanto, sei bem da importância de não permitirmos a interferência de governos na designação dos procuradores europeus, ainda por cima, sendo a instituição criada exatamente para lidar com a criminalidade económica e financeira, designadamente estando em causa interesses da União Europeia, que no fundo são interesses de todos nós. Por exemplo,
tudo o que diga respeito, por exemplo, à fraude carrossel no IVA, que é uma fraude que leva cerca de 50 mil milhões por ano para a criminalidade organizada, máfias, incluindo organizações criminosas como a Al-Qaeda e o Daesh. Isto são dados da Comissão Europeia, comissário Moscovici. Portanto, o trabalho do Procurador Europeu e da Procuradoria Europeia é da maior importância para os interesses financeiros da União e para os interesses financeiros de nós todos. Estamos a falar de 50 mil milhões, aliás, há cálculos que até podiam ir aos 65 mil milhões, é cerca de 1/3 do orçamento anual da União Europeia. Mas considera na fraude carrossel. Considera que este processo foi transparente? Não, justamente eu disse que não considero boa política que qualquer órgão nacional interfira na seleção de procuradores para um órgão europeu. Tanto mais que esse órgão europeu criou um comitê especial para fazer a seleção dos procuradores. Exatamente. Portanto, não é razoável que qualquer órgão nacional decida substituir-se a um comitê de peritos, mais conhecendo o próprio caso de interferência, de tentativa de interferência do governo romeno da época para impedir a designação da Lara Kövesi, ainda mais, conhecendo e tendo acompanhado de perto esse caso, ainda mais inconveniente me parece a mim que qualquer governo, designadamente um governo português ou uma instituição portuguesa, eu até percebo o governo português quando decide não ser ele a selecionar e, no fundo, atribuir a responsabilidade da seleção ao Conselho Superior da Magistratura. Mas está errado, do meu ponto de vista. E, sobretudo, conhecendo esta história de tentativa de interferência de uma instância nacional na designação da Procuradora-Chefe da Procuradoria Europeia. Do meu ponto de vista, era taticamente errado, além de estrategicamente errado. Ainda por cima, naturalmente, não havendo coincidência, e no fundo tendo sido posta em causa a seleção feita pelo Comitê de Peritos Europeu. E estando em causa uma pessoa que obviamente ia reagir. Eu, se estivesse no lugar da Procuradora Ana Carla Mendes Almeida, reagiria por todos os meios possíveis e imaginários ao meu alcance. E partilha da opinião da Procuradora preterida de que não se pode pôr em causa Eu não conheço, eu não posso pronunciar-me sobre qual é melhor, não posso. O que eu posso dizer é que uma foi escolhida por um comitê internacional e era essa a escolha que deveria prevalecer, do meu ponto de vista. Agora, não conheço suficientemente um e outro, sei que o outro procurador tem também muita experiência, muito capaz, mas não é isso que está em causa. Não concordo, portanto, que a seleção nacional se tivesse que prevalecer sobre a seleção feita pelo Comitê de Peritos, e não percebo a forma como isto tudo foi mal gerido ao ponto de haver, portanto, uma comunicação com erros factuais e de nos pôr a nós nestas circunstâncias, ainda por cima no início da presidência portuguesa da União Europeia, a estar nas bocas do mundo a nível europeu, por um caso que não ilustra Portugal, por muito boa intenção que houvesse, do meu ponto de vista, não ilustra Portugal e sugere que pode haver a intenção de perverter a independência de um órgão que é fundamental que funcione com independência e credibilidade, que é a Procuradoria Europeia. O Diretor-Geral de Política de Justiça, que se demitiu esta semana, disse em comunicado que seguiu as instruções do gabinete da Ministra da Justiça e que esta, desde o início do processo, que tem conhecimento da carta enviada a Bruxelas, desmentindo a Ministra. Este facto pode evidenciar que foi uma situação intencional e não lapsos dos serviços, como argumentou a Sra. Ministra? Não sei. Eu acho que é muito importante a audição da Sra. Ministra na Assembleia da República, que já está prevista.
Não sei se, também não sei, não conheço esse senhor diretor que fez essas afirmações. Acho que a ministra vai naturalmente esclarecer isso dentro da Assembleia da República. Não sou, já o disse e volto a repetir, não sou apologista de que por dar cá aquela palha se peça a admissão do ministro. Acho que é fundamental é que a senhora ministra vá à Assembleia da República esclarecer o que precisa de ser esclarecido, sobretudo à luz das declarações desse senhor diretor-geral que foi, entretanto, foi demitido ou se demitiu, não sei. Devia ser criada uma comissão parlamentar de inquérito para apurar toda a verdade e toda a responsabilidade? Não, acho que há outras coisas que precisam de comissões parlamentares de inquérito, também não as vamos banalizar. Acho que a comissão parlamentar de inquérito sobre o novo Banco BES que está aí na calha, essa sim, é realmente importante, urgente, fundamental. Não vamos fazer proliferar comissões de inquérito, parlamentares de inquérito, para depois nenhuma funcionar. Neste caso, espero que esta questão fique resolvida com a audiência da senhora ministra junto da Assembleia da República, que já está prevista. É para isso que também servem as comissões da Assembleia da República. Uma última questão sobre este tema do Procurador Europeu. A Ministra da Justiça tem condições para se manter no cargo? Vamos deixar a senhora ministra esclarecer o que tiver a esclarecer na Assembleia da República. Eu penso que é preciso ver se efetivamente como é que houve, quem é a responsabilidade do erro. Pode ter sido a responsabilidade do gabinete da ministra e não da ministra, se a ministra conhecia ou não, se a ministra entendeu facultar todos esses elementos consoante tinha anteriormente sido pedido por parte da Assembleia da República, se esses elementos foram omitidos e porquê, são todos aspectos que têm que ser discutidos e esclarecidos na Assembleia da República. Quanto às condições, naturalmente que em função do que vier a apurar na Assembleia da República, logo se decidirá. Para já o Primeiro-Ministro, que é quem tem a competência de avaliar se a Ministra tem ou não condições para se manter, pensa que sim, que ela tem condições para se manter. É o Primeiro-Ministro que sabe, no fundo, como é que o comportamento dos seus ministros depois sobra para a avaliação sobre o seu próprio governo. Ana Gomes, sendo uma das suas grandes preocupações, e não é dois, muito pelo contrário, a corrupção e o aproveitamento de bens públicos, que especiais cuidados teria no Palácio de Belém no acompanhamento da execução dos fundos da Bazuca Europeia? E há preocupação, e penso que os fundos, a Bazuca, portanto, e o próximo quadro financeiro plurianual, e o Fundo de Recuperação e Resiliência vão oferecer-nos uma oportunidade extraordinária, única, de viragem daquilo que nós temos feito mal e precisamos passar a fazer bem. De viragem na aplicação em políticas económicas e em investimento público de qualidade que mudem a capacidade de crescimento económico do nosso país, que não pode continuar a ser um crescimento económico baseado em baixos salários. Hoje sabemos que estamos à frente da Bulgária, no final da lista dos países com a paridade de poder de compra mais baixa, portanto, em que gente que trabalha está de facto em risco de pobreza porque tão mal remunerada que é, gente sobrequalificada a trabalhar porque não há empregos de qualidade. Nós não podemos continuar a pensar que o nosso país pode desenvolver-se na base e pode ter competitividade na base do esmagamento de salários, na base desta falta de investimento público. Portanto, os fundos europeus podem ser uma grande oportunidade para mudarmos e fazermos investimentos naquela transformação da nossa economia que precisamos absolutamente e que passa desde logo pela resposta às alterações climáticas com políticas energéticas limpas e renováveis, eficiência energética, etc. Também despoluição dos mares, a questão dos mares é parte do nosso território, é uma questão fundamental que tem sido completamente desvalorizada. Por outro lado, a transformação que resulta da economia digital e da dependência do digital em toda a atividade humana.
Mas nada disto se pode fazer se não tivermos, de facto, um sistema transparente de controlo da aplicação dos fundos. E aí eu penso que nós precisamos também de fazer uma reorganização administrativa do país, e é por isso que eu venho defendendo que tenhamos políticas de descentralização e desconcentração administrativa, como está previsto na Constituição, artigo 267, e que preparem uma verdadeira estratégia de regionalização, que também está prevista na Constituição, que eu penso que é essencial, porque nós precisamos de uma gestão de proximidade para a devida aplicação desses fundos. Não é o poder central que vai poder tomar as decisões acertadas sobre a aplicação dos fundos. Há muitas decisões que vão depender, por exemplo, do poder local, pelas autoridades locais, mas também por outras redes, IPSS, etc. Temos que ter uma política, uma perspectiva que combata as assimetrias de desenvolvimento do nosso país, que não se resigne ao despovoamento do interior, que aposte no repovoamento, no combate ao declínio demográfico, que incentive a fixação de população nas zonas do interior, que são zonas até mais centrais do que o litoral, em termos de oportunidades de desenvolvimento económico, transfronteiriço, etc. E, portanto, eu penso que essa estratégia de descentralização é essencial para termos uma boa aplicação dos fundos, e para termos também aquilo que me parece absolutamente fundamental, que é o mais eficaz controle da aplicação dos fundos. E esse controle tem que se fazer, é um controle democrático, não é só no Parlamento, tem que se fazer ao nível local também, nas autoridades municipais, locais, assembleias de municípios, etc., mas também associações da sociedade civil. Precisamos absolutamente, e eu como Presidente da República procurarei que floresçam associações da sociedade civil, com o objetivo exatamente de controlarem a nível local as aplicações de fundos e naturalmente, em sinergia, permitam um mais eficaz controle ao nível nacional. Penso que esta é uma grande oportunidade que os fundos europeus nos facultam, e sim, quem elegemos para a Presidência da República, sendo eu eleita, garantirei que me aplicarei em que estas mudanças de reorganização administrativa do país tenham lugar. São tudo matérias em que o Presidente da República atual nada fez, pelo contrário, de facto obstruiu. O Presidente da República sendo completamente contrário, por exemplo, a uma estratégia de regionalização, na prática obstruiu o recente esquema de fake elections para as CCDRs, com a exceção do Alentejo, o resto foi tudo fake elections, é o oposto daquilo que eu acho que é preciso para o país. Mas essas fake elections, como se chama, foram retrato de um acordo entre o seu partido e o PSD. Patrocinado pelo Sr. Presidente da República, que ainda há pouco tempo reclamou a paternidade desse esquema perverso, do meu ponto de vista. É exatamente o oposto do que nós precisamos. Sim, é uma crítica que faço também ao meu partido e ao PSD por terem embarcado neste processo, e ao Presidente da República, que foi o seu patrocinador. Outra das prioridades do Presidente da República, neste caso no combate à pandemia, foi a declaração de estados de emergência. Se estivesse no Palácio de Belém, qual seria a sua alternativa ao que já muitos dizem ser a banalização do recurso ao estado de emergência? Eu também acho que há uma banalização perigosa do estado de emergência. Não sou contra as medidas que o Governo tem adotado, e acho que elas precisam de cobertura legal. E a forma de a ter obtido, em vez de, eu imagino que, e penso que quando em março foi decretado o primeiro estado de emergência, era a solução, sem dúvida, porque não havia outro quadro legal. Mas a partir de março, daí em diante, houve mais que tempo de pedir à Assembleia da República, por parte do Governo ou por parte do Presidente da República, que aprovasse uma lei
de emergência sanitária, como foi defendida por constitucionalistas como Reis Novaes, Vital Moreira, uma lei de emergência sanitária que, não implicando o recurso ao estado de emergência, de facto dessa cobertura legal que hoje que não existe em resultado da aplicação conjugada, quer da lei de bases da proteção civil, quer da lei de bases da saúde. E, portanto, uma lei de emergência sanitária tinha podido já ter sido aprovada pelo Parlamento, em vez de se estar a recorrer perversamente, do meu ponto de vista, à banalização do estado de emergência. Ana Gomes, E era a obrigação do Presidente da República tê-la pedido se o Governo não tivesse tido essa iniciativa, como não teve. antecipa ou teme uma crise política em outubro próximo, quando der entrada no Parlamento o novo Orçamento do Estado, sem uma base alargada de apoio? Espero que não, mas não posso excluir. Espero que ela não se venha a verificar, espero que haja entendimento, sendo eleita Presidente da República, tudo farei para que haja convergência, e convergência naturalmente à esquerda, ou convergência que permita o orçamento de que vamos precisar, mas não posso excluir que ela venha a existir. Tem a ver com lógicas que, até de muitas estratégias pessoais, infelizmente. Portanto, não posso excluir, tudo farei para que não haja essa crise e para favorecer uma solução de convergência que permita que esta legislatura vá até ao fim e que, portanto, que o próximo Orçamento de Estado e o seguinte sejam aprovados com a maioria parlamentar. E por último, pergunto-lhe, partindo do princípio que a resposta não é Marcelo Rebelo de Sousa, qual é o Presidente da República eleito desde 25 de Abril em cujo estilo se revê mais? Como socialista, sem dúvida que Jorge Sampaio e Mário Soares são referências incontornáveis para mim. Mas eu trabalhei diretamente com o General Ramalhianes, sou amiga do General Ramalhianes, foi com ele que aprendi o que é ser Presidente da República. E para mim é uma referência ética extraordinária, eu penso como é para todo o país. E como eu tive o privilégio de trabalhar com ele na Presidência da República, ser sua intérprete nas conversas com chefes de Estado, chefes de governo e outras personalidades, digamos que foi com ele, é do exemplo dele que eu vivi, tive o privilégio de viver, que sem dúvida me inspirará decisivamente e que me inspira decisivamente. Muito obrigado, Ana Gomes. Resta-nos agradecer a Ana Gomes, que se apresenta a votos a 24 de janeiro, juntamente com outros 6 candidatos, a um mandato de 5 anos na Presidência da República. Bom dia àqueles que nos estiveram a acompanhar e até à próxima semana.